Olá, meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com a aula de número 7. Isso mesmo. E temos como tema da nossa aula hoje, verbo. Pronto, mas a gente já estudou o verbo. Justamente, a gente já estudou. A gente vai recapitular, revisar, porque conhecimento nunca é demais. Então, vocês vão encontrar esse conteúdozinho que a gente está revisando lá no livro de gramática de vocês, certo? No livro de gramática, no primeiro capítulo, logo nas primeiras páginas, vocês vão encontrar o conteúdo falando sobre verbo, que na verdade é uma revisão, ok? Primeiro a gente tem que o quê? Aprender o que é um verbo. Então, a gente sabe que aquela palavra variável pode o quê? Determinar ações, estado ou fenômenos da natureza, e eu costumo sempre dizer que o verbo ele pode ser conjugado no presente, no pretérito e no futuro. Se você encontra uma palavra e você não consegue conjugar essa palavrinha em um desses tempos, no presente ou no pretérito ou no futuro, aí você já sabe, já vai reconhecer que aquela palavra não é um verbo, ok? Então vamos lá, o que é que a gente vai estudar sobre, aliás, revisar sobre verbo nessa aula? A gente vai revisar o tempo verbal, o modo, a conjugação e as formas nominais do verbo, ok? Então vamos lá. Os tempos verbais, a gente já aprendeu que os tempos são presente, pretérito e futuro, ok? Então, presente é o que acontece no momento. Pretérito é o que já aconteceu. E futuro, o que ainda irá acontecer, certo? Então, são esses três tempos verbais. Pretérito, presente e futuro, ok? Aí agora a gente vai ver a conjugação verbal. Professor, o que é conjugação verbal? Você vai ter que identificar se o verbo ele pertence à primeira conjugação, à segunda ou à terceira conjugação. Mas, Pro, como que eu posso identificar se o verbo pertence à primeira, à segunda ou terceira conjugação? Vocês têm que prestar atenção que para o verbo pertencer à primeira conjugação, ele tem que terminar em AR. Por exemplo, cantar, estudar, brincar. Então, esses verbos, quando terminam em AR, pertencem à primeira conjugação. Pro, e da segunda conjugação? Os verbos da segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Por exemplo, sofrer, desfazer, refazer, viver, nascer. Então, terminando em ER, o verbo vai pertencer a quê? A segunda conjugação, ok? E os da terceira são os verbos que terminam em IR, como sorrir, trair, pedir. Então, os verbos terminando em IR, eles pertencem a qual conjugação? A terceira. Os que terminam em AR pertencem à primeira conjugação. E os que terminam em ER pertencem à segunda conjugação, ok? Agora a gente vai ver o quê? Os modos verbais. Vocês observam que, se tratando de verbo, quando a gente observa, é tudo em três, são três tempos, são três modos, são três conjugações, são três formas nominais. Fica aí a dica, observem isso. Então, ó, os modos verbais também são três, ó. Temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. No modo indicativo, é aquele verbo que vai indicar certeza de um fato ou estado, né? E o modo subjuntivo é uma possibilidade ou um desejo. Então, é um fato duvidoso, certo? Já no imperativo, todo mundo sabe, né? O imperativo expressa o quê? Uma ordem ou um pedido, ok? A gente vai ver agora, aqui, ó, os tempos verbais, certo? De acordo com cada modo. No modo indicativo, eu tenho três, aliás, se resume em quatro. Vamos ver aqui, ó. Modo indicativo, eu vou ter o presente do indicativo, eu vou ter três pretéritos e ainda vou ter mais dois futuros, não é isso? Então, no totalizando, vai ficar 6 tempos quando você passa a conjugar os verbos no modo indicativo. Eu tenho o presente do indicativo, que a gente já sabe que o presente indica algo que está acontecendo no momento, certo? Eu vou ter
o pretérito perfeito do indicativo. Quando é que eu sei que está no pretérito perfeito do indicativo? Quando esse verbo indicar um fato real, cuja ação foi iniciada e concluída no passado, certo? Vou ter também, observe aqui, ó, trocaram beijos ao luar tranquilo. Então, luar aqui, Luar de Janeiro, nome da obra de Augusto Gil. Então, ó, trocaram, realizado no passado. Mas eu tenho também o pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito perfeito do indicativo indica o quê? Um fato real cuja ação foi iniciada no passado, mas ela não foi concluída. Então, vamos prestar bem atenção nos 3 pretéritos do modo indicativo. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito, que é o que a gente vai ver agora. O pretérito mais que perfeito indica um fato real cuja ação é anterior a outra ação que também já foi concluída no passado. Por exemplo, ó, vender. Eu costumo sempre dar a dica para os meus alunos que observem as terminações do verbo. O verbo no pretérito mais que perfeito, observe que termina em RA, mas eu também sempre digo que tenham cuidado para não confundir o verbo no pretérito mais que perfeito com o verbo no futuro. Tem pessoas que, ao falar, escreve até vendeira, mas quando fala, vai e coloca o verbo no futuro, venderá. Não é venderá, é vendeira. Vendeira, alcançara, quisera, que mais? Temos o que? Cantara. Então, sempre vocês precisam observar a terminação dos verbos. Então, o verbo no pretérito mais que perfeito, ele pode até ser confundido, mas não dá para ser confundido. Por quê? Porque no futuro, observe aqui, ó, futuro do presente, eu tenho o quê? Quando eu quero falar, por exemplo, cantará. Cantará vai terminar em RA. Só qual é a diferença? Vai ter um acento agudo lá no A, cantará. Quando eu digo cantara, sem o acento, o verbo está no pretérito mais que perfeito, ok? Então, cantara, pretérito mais que perfeito, cantará com acento agudo, é futuro do presente. Temos também o futuro do pretérito do indicativo, ó. Se eu morresse amanhã, viria ao menos o que? Fechar meus olhos, minhas tristes irmã. Minha mãe de saudades morreria. Então, ó, viria e morreria e está no quê? No futuro do pretérito, ok? Então, são esses 6 tempinhos aí no modo indicativo. Agora a gente vai ver os tempos no modo subjuntivo, que são 3. Nós vamos ter o presente do subjuntivo, o pretérito e o futuro do modo subjuntivo. Então, modo subjuntivo você já sabe, é aquele modo em que o verbo vai indicar o quê? Um fato duvidoso, uma possibilidade, certo? Não é algo concreto que eu tenho certeza. Observe aqui, ó, se eu trabalhasse quando eu partir, então ainda tem aí uma suposição, uma possibilidade. Né? Então, o presente do subjuntivo indica um fato provável, duvidoso, improvável, duvidoso, hipotético, uma hipótese. Hipotético é de hipótese, certo? Então, talvez eles façam, talvez ela saiba, talvez eles venham. Ó, tá vendo? Aqui não é algo que indica certeza. Então, quando o verbo não indica certeza, está no modo subjuntivo e, no caso aqui, está no presente do subjuntivo. Temos o pretérito imperfeito do subjuntivo, que pretérito a gente já sabe que está no passado, certo? Então, ó, talvez a lágrima subisse, né? Aqui é passado, ó, ficasse sempre no pretérito do subjuntivo, observe a terminação verbal. Então, é importante vocês observarem a terminação. A terminação é o quê? Como o próprio nome já diz, é como o verbo termina. Então, ó, se, observe, ó, 2 S, soubesse, fizesse, calasse, certo? Está no modo subjuntivo e no pretérito imperfeito. Já o futuro do subjuntivo, ó, eu sempre vou ter essa conjunçãozinha, essa palavrinha aqui, ó. Quando eu voltar, quando tu voltares, quando ele voltar. Então, ainda é quando, ainda vai acontecer.
Aí sempre, ó, voltar, observe que está no infinitivo, aqui a terminação. Essa terminação aqui indica o quê? Primeira conjugação, né? Já aqui, ó, quando os sinos badalarem, então sempre quando tiver esse quandozinho aí, você já sabe que o verbo vai estar no futuro do subjuntivo. E agora nós temos o imperativo. O modo imperativo indica o quê? Ordem ou pedido. E são dois tempos no modo imperativo. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Certo? Ó, tu ou vós, aqui nós temos ama tu. Observe que quando eu vou conjugar no modo imperativo, o que acontece? É diferente quando eu conjugo no presente do indicativo. O presente eu uso os pronomes eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Já no modo imperativo, olha só quais são as pessoas do discurso que eu uso. Eu vou usar o tu, o você, o nós, o vós e vocês. Eu não vou ter quem? Qual é a pessoa do discurso que eu não tenho aí? A primeira pessoa, que é o eu, do singular, e o nós, do plural. Aliás, eu tenho o nós do plural, eu só não tenho o eu no singular, certo? Da primeira pessoa do singular. Então, eu sempre vou iniciar com a segunda pessoa do singular, que é tu. Isso acontece no modo imperativo. A mesma coisa no modo imperativo negativo. Só que, qual é a diferença? Como é negativo, eu vou estar negando. Ó. Não cantes tu, olha só por quem eu começo. Não começo por eu, como lá no presente do indicativo, nem lá no subjuntivo. Eu sempre vou começar pela segunda pessoa do singular, que é tu. Tu, você. Se observarem, eu troco ele ou ela por quem? Por você. E eles ou elas eu troco por quem? Por vocês, certo? Então, o modo imperativo, ele forma-se dessa forma. Agora a gente vai ver quem? As formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo são 3. Quais são elas? Eu tenho o infinitivo, gerúndio e eu tenho particípio, que é a nossa última forma nominal. O infinitivo é quando o verbo termina em quê? Em R. Olha só. Falar, comer, partir, pedir. Então, sempre que terminar em R, vou saber, esse verbo está na forma nominal chamada infinitivo. Quando ele terminar em NDO, olha só, NDO, eu vou estar usando a forma nominal o quê? Gerúndio, certo? Então, observe aqui, ó, respondendo, enviando, estudando, sempre que terminar em NDO, ou talvez até tenha NDA, certo? Eu estou na forma nominal, eu tenho a forma nominal gerúndio. E o particípio, que é a nossa última forma nominal, ele termina só em DO ou DA. Observe ó, que sempre, ó, escrito, no caso, o verbo escrever, eu não vou ter DO, DA por conta da terminação desse verbo, que o verbo escrever pertence a quê? A segunda conjugação, que termina em ER, e o particípio do verbo escrever é escrito, certo? Eu tenho falado, pensado, acontecido e ido, certo? Então, todos esses verbos aqui estão na forma nominal chamada o quê? Gerúndio, ok? Essa é a nossa revisão sobre verbo, a praia caindo, certo? Um beijo a todos e fiquem com Deus.